Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. E interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Chegamos à etapa bizarra ou mais bizarra de toda essa história. Lembrando que a cada semana sai uma coisa mais bizarra sobre a situação. E a risada é de desespero, tá? De nervoso mesmo. As notícias direcionam que tudo foi feito. Algumas meninas falam que só pro T grande do Jeffrey. Outras pessoas falam que foi para ele ter dinheiro em cima do tráfico. Mas com as informações novas de uma depoente que viveu no rancho, a gente consegue entender que o buraco é muito mais embaixo. Não sou eu, tá? É uma depoente e eu coloco aqui, eu conto aqui em primeira pessoa e vamos para a história. Bom, meu nome é Rena, eu vivi isso quando eu tinha 20 anos. Eu nasci na Coreia, mas fui criada em vários países e eu não cheguei a me manifestar antes sobre tudo que eu passei com o Jeffrey, porque ele tinha compartilhado muita coisa da vida dele e do que ele fazia com as pessoas comigo. E eu também tinha compartilhado muita coisa da minha vida com ele, e ele sabia da pior parte, que era que eu não tinha documentação para ficar nos Estados Unidos. Então, ele meio que criou ali uma confiança de que eu não abriria sobre nada, porque a qualquer momento eu seria deportada, né? E eu não queria isso. Eu tinha objetivos fortes para continuar fixa nos Estados Unidos. Então agora que eu já sou cidadã, que eu tenho a documentação, que eu não tenho problema nenhum, é que eu resolvi contar tudo o que aconteceu. Eu não sabia que tinha a lei de mulheres, que quando eram tráfico poderiam então, né, permanecer no país e não seriam deportadas e tudo mais. Se eu soubesse disso, eu tinha contado isso antes, mas eu era muito nova, ingênua, sem informação nenhuma e acabou se passando todo esse tempo, infelizmente. Tudo que ele falava comigo era para ficar para sempre. E ele me colocava como uma mulher especial no meio das outras. Ele queria ter filhos comigo. Ele me incentivava a ler, a estudar. E eu só fui entender mais sobre como ele estava me envolvendo quando eu saí da situação. Quem me apresentou ele foi a Lisa, uma das únicas depoentes negras que está na primeira história sobre o Jeffrey aqui desse canal. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário, sempre no comentário fixado, o link da história. Ela que me apresentou para ele. E eu era muito ligada à arte. Queria fazer faculdade de artes, e a minha família meio que barrou essa situação. E ele era um cara muito apaixonado e ligado à arte também. Então foi aí que se iniciou a nossa conexão. A primeira frase, né, foi: eu vou te mandar para fazer faculdade de artes, vou te dar uma bolsa de estudos. Eu faço isso com muitas pessoas, e depois eu me desconecto dessas pessoas e você não precisa mais me ver. Ele mencionou sobre filhos de outras mulheres, amigos e amigas, que ele tinha feito a mesma coisa, de ter lá financiado a faculdade. Mostrou cartas, né, dessas pessoas agradecendo e falando do final. Era um homem rico, um homem que, quando a gente conversava de arte, ele realmente entendia. Então eu confiei e achei que estava ali também no início de um sonho como todas as outras. De conversas sobre arte, ele pegou um pintor determinado, que eu também gostava muito, e que mostrava ali sobre o Império Otomano, né, a Turquia, sobre a vivência dos sultões. E nessas pinturas, e historicamente, a gente então entrou no assunto de que sultões eles tinham haréns. Eram várias mulheres escravas, né, muitas vezes de outros países que eram sequestrados ou traficados,
ou então mulheres que não tinham condição, ou que eram trazidas uma pelas outras, e que se criava ali, então, um grupo de mulheres que fazia tudo que esse sultão desejava. Nisso, ele virou essa parte artística, que no primeiro momento de conversa eu achei que ele queria que eu pintasse, que eu retratasse para ele. Ele transformou isso para me mostrar que ele se via como um sultão do Império Otomano e que era isso que ele queria retratar na vida dele, era isso que ele queria viver. Então ele me disse que ele criou esse mundo para ele mesmo. Ele me fez estudar através das pinturas, me fez estudar através de livros. Ele queria me colocar em um lugar especial. Ele me colocava, dizia que eu era um pouco diferente, porque todas essas mulheres ele sempre via como prostitutas, todas que chegavam para ele, né? E aí o sultão, só o sultão podia ter contato com essas mulheres, mas nenhum outro homem. Só que o sultão, ele chegava uma hora que ele enjoava de algumas. E aí essas eram utilizadas por outros, que era mais ou menos o que ele fazia também. Ele me dizia que ele via essas mulheres como reprodutoras. No meu caso, ele queria que eu fosse a esposa dele. Não só a esposa, mas que eu desse um filho para ele. Então ali era como se eu tivesse um tratamento diferente das outras. Por que que ele puxou nessa parte de ter filha e ser mãe? Porque na minha arte, nas nossas trocas, ele percebeu que eu sempre tinha um trabalho bíblico, né, ligado muito a Jesus, e que uma das esculturas que eu fiz, que era a minha preferida, era que tinha ali, né, o nascimento de uma criança, com a celebração dos anjos, e aí né, coloquei que eu sempre quis ser mãe, eu trabalhei nessa escultura desde os meus 16 anos. E aí, lá para os meus 19, 20, ele viu essa escultura e já entendeu a identificação e acho que tentou me pegar por esse lado também. Tudo ele falava que era para sempre, que ele queria me manter para sempre. Era aquela coisa de, né, eu queria manter uma carreira artística em Nova York. Ele dizia que eu tinha muito talento e no início que foi, só vou te ajudar com uma bolsa e você não precisa me ver mais. Na verdade, cada hora ele jogava alguma isca para que eu fosse até ele e eu continuei nisso por 2 anos. Ele não só queria ter um filho comigo, ele me abu na maioria das vezes que nós tínhamos contato. Ele também era pintor, então ele pintava coisas da Turquia, do Oriente Médio, e eu ficava fascinada com aquilo, então isso também me conectava com ele. Ele me explicou que eu casaria com ele e seria um casamento não monogâmico. Então ele teria várias mulheres ali, mas que eu seria a esposa favorita. Isso ele já saiu assim, falando na terceira vez que eu vi ele. E tinha a coisa, né, de que os sultões, eles preferiam as mulheres de pele mais claras, a lei da eugenia, né, eles queriam clarear, queriam que as crianças nascessem com a pele mais clara, que essa genética se perpetuasse. Então, ele queria manter, né, esse negócio da genética. Ele me deu um livro sobre o harém, né, como era o harém, para eu entender que eram centenas de mulheres, e que assim ele fantasiava, né, que seria como um sultão, e que depois que eu tivesse o bebê, eu não precisaria mais trabalhar pelo resto da minha vida. Eu não precisaria fazer nada, tudo o que eu quisesse, desde estilo de vida, tudo. Tudo me seria dado. Ele era simplesmente obcecado pelo Império Otomano da Turquia, para quem não sabe, sultão, né, era como se fosse uma realeza, uma figura importante da época, e ele me avisou que eu seria uma esposa, mas não seria a única, que ele teria outras esposas também. Nisso, ele trocava sobre muitas coisas comigo, e uma das coisas que ele trocou ele dizia que eu fazia perguntas inteligentes que outras pessoas não faziam, né? E eu perguntei sobre a vida dele, né? E aí ele deixou bem claro, foi aí que eu entendi por que que ele gostava só de pequenos. E quando eu tô falando pequenos aqui, eu não tô falando de 14, 15, não. Eu tô falando da educação infantil. E isso é muito bizarro. Tem uma história da Tailândia, já conto, que ele escreveu para mim, mas enfim, ele se sentia muito inseguro
com mulheres. Ele não teve relacionamentos que ele conseguia trocar com mulheres. Então, até porque mulheres já formadas, né, maduras, não aceitariam aquele envolvimento que ele fazia. E nem aceitariam o que ele achava que era ali ter relação, né, quando ele me abordou. Por causa de várias questões. Então, pequenos não teriam a maturidade de questioná-lo, de confrontá-lo, de não aceitar. Seriam mais vulneráveis e ingênuas para que ele se sentisse no comando. Uma coisa que pega muito nisso é que desde a primeira vez que ele foi para se relacionar comigo, como é que eu posso dizer isso? O membro dele não era normal. Algumas falam deformado, né? E eu vou além. Quando eu vi, foi que eu entendi, porque a maioria das relações ali nem eram tanto anormal, né? De ter ali o contato, né? Homem e mulher. De penetrar. Era muito a coisa de massagem, do toque, de ver outra pessoa e da parte mais da boca, né? Porque o instrumento dele era de uma forma diferente, deformado, como se fosse do tamanho de um pequeno, né? Era pequeno. Aquilo com certeza era uma das maiores inseguranças que ele tinha, que deixa tudo mais bizarro, né? Porque é um cara que não tinha ali nem algo muito formado. Alguns falam que era como se fosse um saco, cada uma descreve de um jeito, né? Muitas vezes ele até ficava debaixo da coberta. E aí essa parte não era a parte que se era destacada quando se aconteciam as coisas. Como que um cara desse jeito conseguiu usar não só para ele, mas para outros homens e fazer o que ele fez, o estrago que ele fez, né? Porque aí ele se utilizava então, né, de outras formas, de outros objetos, de outras coisas. A pior história que ele me contou foi uma que ele estava na Tailândia, numa dessas casas de noite, que era totalmente ilegal, que ele poderia ser preso. E ele foi lá porque ele sabia que lá teriam pequenos, né? E foi lá que ele se envolveu, eu falo pequenos aí, né? -10. E o pior é que ele detalhou para mim tudo que ele fez com esse pequeno ou pequena. Eu acho que já dá para assimilar, né? Se na maioria dos depoimentos as meninas falam que com 18, 19, 20 anos eu já era considerado, lá aos 22 anos já era considerado velha, então já dá para entender que ele gostava da idade bem mais baixa. Tenho dificuldade aqui para falar isso, porque dependendo de como eu falar, é bloqueado o vídeo. Aqui, né, existe na parte dos arquivos eu queria deixar como informação, palavras que esses caras que gostam de pequenos usavam, né, não são termos usados pelo Jeffrey, porque acho que ele seria bem mais inteligente de criar uma coisa para ele, mas em alerta, né? Para você aí que tem a sua família e tal. Então, tinha a questão da palavra cachorro quente ser usada para menino e pizza ser usada para menina. E queijo ser usada para pequena, bem, bem pequena. Teve só uma vez que ele ficou muito irritado comigo, ele falou que tinha um chefe que poderia pedir o que quisesse para comer. Aí eu falei paella e eu não sabia que era algo difícil de fazer. Eu e minha amiga falamos e ele meio que deixou a gente, fez uma gigante e aí a gente só comeu isso assim por uma semana. Essa questão da comida é bem interessante porque em 2 anos eu nunca vi ele se alimentar. Eu não sei em que horário que ele fazia isso, mas ele simplesmente não comia nunca. Teve um outro momento que eu também queria contar, que foi com a namorada dele, que era uma mulher que eu queria sempre ficar longe, porque a história dela já com o pai, com a família, era um negócio de que o pai usava já coisas com ela e ela gostava. E uma vez eu lembro que eu tava na cozinha comendo chocolate, sempre com aquele sorriso, porque ele sempre queria que nós estivéssemos felizes. E aí ele disse que ela iria mostrar algo pra mim. E eu subi até uma parte de um quarto que eu nunca tinha ido. E ela abriu um armário, e era um armário que tinha vários tipos de chicó e outros instrumentos e objetos.
E eu fiquei parada assim, porque eu pensei, meu Deus, essa mulher vai querer fazer alguma coisa comigo. Mas não sei se por eu ser a favorita, parece que cada uma tinha um jeito de ser tratada ali. Ela só me mostrou, não sei se foi pra me amedrontar, mas eu fui liberada de sair dali depois de ficar um tempo parada olhando. E depois disso é que eu não me aproximava dela assim pra nada. Aos poucos eles iam afetando a gente, pra gente continuar ali, né? Eu lembro que logo no início ele pediu uma foto minha e não era uma foto lá toda aberta se mostrando, né? Ele queria uma foto sensual. E aí pedia pra eu me sentir livre, escutar músicas, o que fosse pra fazer essa foto e mandar pra ele. E eu imaginei que seria uma foto que só ele teria acesso, led engano, né? Ele espalhava, né, essas fotos das meninas, que as meninas mandavam, para todos os conhecidos e em festas, em convidados e tal. Eu lembro que uma vez eu estava em uma festa, simplesmente homens chegaram até mim, descreveram como é que era a foto e falavam: "Nossa, você estava maravilhosa naquela foto". E eu não tinha autorizado que ele mandasse essas fotos minhas para ninguém. Eu simplesmente não conseguia nem respirar direito. Tadinho, envergonhada, assustada, usada, né, desse tipo de poder que ele tinha sobre a gente. Explicando, se é que se pode explicar, ele assimilava ao harém e ao sultão, né, que ele tinha essa coisa de exibir todas as mulheres que ele tinha, de mostrar para outros homens. Vamos para a parte do rancho, que é o que se conecta a essa questão dele de sempre falar que ele queria um filho meu. Então, assim, o rancho é uma fazenda luxuosa que só tinha lá uma letra Z no meio do deserto, no meio do nada, no Novo México. O caminho todo é de terra e só é povoado por 108 habitantes. Não se tem vizinhos. Só que os conhecidos do Jeffrey visitavam muito aquele lugar, apesar de ser um lugar que ninguém conhecia. Então, tem fotos do Woody Allen, Bill Clinton. Alguns negam, né, mas se tem as imagens, porque nesse rancho eram-se promovido tinham festas, né, eventos que eram promovidos pelo Jeffrey. Então você já entra, tem um par de armaduras e aí vários candelabros com velas vermelhas. Tinha-se uma cruz com a imagem, e também tinha a imagem, né, de Jesus, e o bizarro é que ele se utilizava, né, dessas coisas nas festas. Tinha Maria, tinha toda essa parte religiosa, mas em festas aonde você se encontrava no verdadeiro inferno. E aí tinha piscinas, tinha uma banheira de hidro que foi arquitetada, né, ele pediu para que ela fosse desenhada de um modo, primeiro que ele exigiu que fosse para festas familiares, então que se coubesse várias pessoas e que essas pessoas conseguissem observar umas às outras, que todo mundo conseguisse ter a visão do que o outro estava fazendo. Vocês já imaginam para quê, né? Essa coisa das imagens, elas eram bem complicadas, porque se tem até nos arquivos, né, de que ele chegou a se vestir de Jesus porque uma pequena se sentia mais segura por ser religiosa. E aí, dessa forma, se tinha mais confiança para ele fazer o que quisesse com ela vestido dessa forma. Bom, a ideia dele nesse rancho era de engravidar várias mulheres ao mesmo tempo. E na verdade era de se espalhar o seu DNA. Eu agradeço até hoje por não ter tido um filho com ele, porque o que ele dizia é que ele queria que nascesse ele. Então esse menino, ele seria criado para ser ele mesmo. Então ele trabalhava a questão de querer fazer inseminação artificial com o seu líquido, né, em várias mulheres ao mesmo tempo. E tinha toda uma falatória sobre aperfeiçoar o genoma humano. Então ele queria entender, testar, ter o resultado de como se poderia transmitir as mesmas características humanas. Aí nós estamos falando de clonagem. Mesmo ele tendo muito dinheiro, se sabe que
a gente tem o nome de um homem, mas com certeza tinha outros, que investiam, né, em criptomoedas, essas coisas todas, que também tinham, né, essa ideia de querer saber mais sobre clonagem, desenvolver essas coisas, que investiam, e se tem e-mails nos arquivos, de troca sobre esses assuntos e possíveis investimentos para que isso acontecesse. Existe a história ainda de uma menina que foi tirada da escola no Novo México e foi levada para esse rancho. Lá ela passou por uma série de procedimentos médicos e ela fala que seria criado a descendência perfeita. E aí se falava, né, que ele me escolheu porque a cor dos meus olhos, porque o meu cabelo, que se tinha ali toda uma escolha para que se fosse parecido com ele, né? E aí se diz que essa menina não chegou a ficar nem um minuto quando teve essa criança, né? Que ela não chegou a ficar com esse filho na mão e que esse filho foi retirado. E dizem então que por isso ele tem um filho, uma filha, que a gente não sabe onde está e não sabe até onde aconteceu ou deixou de acontecer. Importante dizer que nesse rancho se tinha passagens e salas subterrâneas, né? Isso é comprovado, que se tinham ventilações, né? Que não seriam construídas para nada, e muitos descrevem que quando foram lá, viam computadores, câmeras, salas, tudo na parte de baixo desse rancho, que na verdade não se parecia nada com um rancho, porque não tinha nada de rancho. E aí tinha muitas conversas que ele trocava por e-mail, que se tem nos arquivos de em Mississippi está rolando pesquisas de transformações, de modificações do espermatozoide humano e também de projetos de mudar o bebê geneticamente, de modificar a genética do bebê. E aí se tem anotações de um diário também nesse arquivo de uma pequena, e eu prefiro ler para não mudar aqui as palavras, que ela fala ter sido engravidada pelo Jeffrey e pela namorada, depois de muitos momentos de conexão lá no rancho. E que esse bebê estava dentro dela, ela escreve que estava cansada de guardar esse segredo, fala sobre um patrimônio genético superior e pergunta por que eu não faz sentido, é por causa da cor do meu cabelo, dos meus olhos, e chama as ideias do Jeffrey de conectadas com a ideia de eugenia. Ela disse sentir uma incubadora humana, não mais como uma pessoa, e descreve também o parto de 10 a 15 minutos, um parto muito rápido, que não teve tempo nem de alimentar e nem de segurar o próprio filho. Outras descrevem de não ter conseguido dar a vida a essa criança, de ter sido interrompido, naturalmente ou não, e elas descrevem as aberturas de ventilações que já foram faladas, descrevem de ter muitos chuveiros lá embaixo, e sempre essa coisa de estar sendo uma incubadora humana. Pior de tudo isso, né? E aqui eu quero colocar que nada disso foi se pesquisado quando se teve tempo, quando ele estava preso e tal. Isso só foi ser investigado, esse rancho, agora, né? Mesmo antes de começar a investigação, já acharam lá escavadoras e pessoas que acessaram de alguma forma e tentaram retirar coisas, com certeza, antes de que se começasse essa investigação. E se é que não se pode ficar mais bizarro, o rancho foi comprado, né? E poderia ter sido comprado por uma pessoa normal, não que não seja normal, mas assim, que não tivesse nenhuma conexão sobre essa situação. E eu vou até ler aqui de novo para não falar errado, porque o homem que comprou um rancho, ele financia pesquisas sobre tecido cardíaco de recém-nascidos. Então, assim, ele tem lá, né, umas pesquisas aonde eles retiram de bebês com menos de 30 dias de idade esse tecido no cardíaco, e eles insistem que tudo isso é feito de forma ética, com consentimento adequado,
Não há evidências, né, de que não seja, mas é uma coincidência muito grande, né? Ele disse que quer aumentar o rancho, tem todo um projeto para o lugar. Há partes do rancho que eu tive informação e que eu sei que também estão colocadas no arquivo são essas. Como que eu encerrei, né, com o Epstein. Hoje eu tenho 2 filhos, eu sou casada, e é bizarro falar isso, mas na verdade, tudo que ele falava sobre essa questão de ter um filho comigo e tal, eu nunca levei tão a sério. E quando ele propôs de ser mesmo sério, eu simplesmente neguei. Então, no primeiro momento que eu neguei realmente fazer aquilo que ele queria, ele simplesmente me castigou, me tirando de estudos, de eventos como artista, do que fosse. Ele simplesmente cortou tudo e eu simplesmente não tive mais conexão com ele. Então, a partir do momento que eu não aceitei fazer aquilo que ele queria, ele se desconectou totalmente, assim, me castigando, né? Então, agora você não vai ter mais os contatos que você tinha, você não vai ter mais os estudos e nem o seu crescimento artístico, essas coisas todas. O que deixa tudo mais bizarro, né? Porque ele não tinha, ele se sentia tão poderoso que ele não via necessidade de acabar comigo, apesar de ter, né, notícias aí de que muitas meninas, alguns falam que até 11 foram enterradas nesse rancho e que através da pesquisa feita, essas meninas acabaram desvivendo por falta de oxigênio, né, de uma forma que se perde o oxigênio na prática de relações de fetiche. Pode ter ficado muito confuso, mas é só para vocês entenderem que, como ele sabia que eu não tinha documentação dos Estados Unidos para ser residente como cidadã, então eu nunca abriria minha boca, porque com certeza a coisa ficaria muito pior para mim. Então ele simplesmente largou de mão e continuou. E essa bizarrice ela se desenvolveu mais depois que ele acabou o contato comigo. Bom, gente, o vídeo de depoimento não é só um, tem 2 da Rena. São 2 vídeos e também tem um vídeo falando sobre isso que eu disse aqui do rancho e dos arquivos. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados. É tão surreal para mim que eu nem consigo dissertar sobre o que esse homem queria, mas ela sempre deixa muito claro que ele queria mais dele mesmo. Então ele queria, né, ser clonado, ele queria ter filhos que fossem como ele para continuar esse legado. E aí fica a dúvida, ele teve, né, esse filho, como essa menina escreve nesse diário, aonde está esse filho? O que nós podemos esperar de tudo isso? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.